Agora que a gente já viu alguns conceitos linguísticos que eu acho importantes para que a gente entenda como o japonês funciona, vamos direto para a língua do japonês em si. O japonês, ou em próprio japonês, Nihongo, é uma língua falada por 125 milhões de habitantes, aproximadamente, de acordo com dados de 2010, e é o nono idioma mais falado do mundo. Eu não sabia disso, eu achava que era, tipo, bem depois no ranking de mais falados, mas depois eu entendi por quê. No geral, falando rapidinho antes, pertence à família do japônico ou do japonês, que é uma família de línguas que inclui tanto o japonês próprio e quanto as línguas de Ryukyu, ao sul do Japão, as línguas Ainu e outras línguas que também estão presentes na Polinésia e na Micronésia, por terem sido no passado colônias japonesas. É língua oficial no Japão e na região de Angaur, em Palau, que é um conjunto de ilhas na Micronésia, no Pacífico. A pré-história do japonês em si é pouco conhecida, a gente não tem quase nenhum dado, então tipo, é uma língua sumida, digamos, dentre todas que a gente tem na Ásia. Os primeiros registros se apareceram somente nos documentos chineses do século III d.C. E eram só algumas palavras, somente. Então, tipo, você pega os documentos dessa época, você vai ter alguma menção ou outra de nossa, olha que língua legal esse japonês tal, blá 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 blá, mas só isso. Porque o Japão é uma ilha, então era bem isolado do resto das nações da Ásia, as nações, tribos, etc. da Ásia, porque exatamente por ser geograficamente isolado e ainda não ter tido um sistema de comércio desenvolvido, pelo que se acredita, até o início da Era de Cristo. Os primeiros textos substanciais só apareceram somente no século VIII, no período Heian, que inclusive eu vou falar um pouquinho dele depois para você entender um pouquinho da história. O dialeto padrão é o de Edo, da região onde hoje é Tóquio, e anteriormente o dialeto padrão antigo era de Kansai, região de Kyoto, a antiga capital do Japão antes de Tóquio. Características gerais: tem o alto empréstimo de palavras europeias a partir do século XIX, é uma língua aglutinante e uma sintaxe simples baseada em sujeito, objeto, verbo. O empréstimo de palavras europeias a partir do século XIX veio principalmente por causa da abertura do Japão ao comércio internacional, principalmente com o Ocidente. Não foi necessariamente uma abertura pacífica, foi forçada pela Inglaterra, inclusive a gente pode ver alguns exemplos do O Último Samurai, que inclusive é protagonizado e dirigido por brancos e ocidentais. E nisso, por ter sido exatamente a Inglaterra quem engendrou praticamente totalmente essa abertura ao comércio internacional, grande parte dos empréstimos são do inglês, principalmente o inglês britânico. Tanto é que até hoje em dia o sentido em que se dirige os carros nas rodovias, na cidade, é o sentido britânico, não é o sentido americano. Então você dirige no lado esquerdo da rua, lá no Japão. Antes disso, já tinha tido bastante contato com outras línguas, como por exemplo o português, no século XVI, século XV, mas o empréstimo forte do inglês só aconteceu de uma maneira forte, de uma maneira que a gente diga que está bem presente na língua a partir do século XIX. O que significa uma língua aglutinante? Uma língua aglutinante não funciona da mesma maneira que uma língua que nem o português. O português, o que a gente tem? A gente, por exemplo, o verbo, quando a gente fala a palavra falei, a gente sabe que é do verbo falar, possui radical fale, e o morfema ei indica que é a primeira pessoa do singular e do pretérito, do indicativo. No japonês você não tem isso. Você não tem. Você não mexe numa palavra, altera a raiz e você não mantém a raiz e altera outra parte. Não, no japonês é uma linguagem aglutinante que você vai agregando várias partículas, morfemas específicos que vão adicionando significado àquilo. Então, lógico, tem a conjugação verbal, só que funciona de uma maneira diferente das línguas latinas. A sintaxe simples, SOV, sujeito, objeto, verbo, é uma questão de se acostumar, porque a gente tem a nossa sintaxe de sujeito, verbo, objeto. Eu comi bolo. No japonês seria uma coisa equivalente a eu, bolo ou comi. Alguma coisa assim. Então a gente só inverte
o foco do verbo para o objeto. Ou seja, o foco do japonês, de uma maneira geral, está na ação, enquanto que o foco no português, a gente tem o foco no objeto, no que foi afetado pela ação. Certo? E isso mexe direto quando a gente fala de sistemas de escrita no japonês, representação gráfica no japonês. Os sistemas de escrita japonês podem ser divididos em dois tipos gerais, que é o ocidental e o oriental. O ocidental é o que a gente está acostumado, ou seja, foi importado pelo ocidente. Que a gente tem o Romaji, que é o primeiro dos sistemas ocidentais que a gente tem no japonês, que são caracteres latinos. São usados geralmente para acrônimos, como por exemplo ONU, palavras e nomes japoneses usados em ou para outros países, como cartões de apresentação, passaporte, documentos importantes, etc. Nomes de firmas ou produtos com convergência internacional, por exemplo, Sony, Nintendo, Panasonic, etc. E um exemplo que eu tenho que é bom de usar é Uniqlo, que é uma linha de roupa japonesa, que no Japão é bastante representada na forma em japonês, que é essa aqui. Mas adotou essa grafia a partir do momento que se tornou uma marca de relevância internacional. Nintendo antes era escrito de uma maneira totalmente oriental, totalmente japonesa. Mas a partir do momento que se tornou uma marca global, mudou a grafia padrão para o Romaji. Detalhe importante. Quando a gente fala de escrita japonesa, você vai perceber que existe nas vogais, às vezes, aparece esse sinalzinho aqui. Isso aqui não é um tio, isso aqui é um prolongador. Então, ou seja, você não lê Romaji, você lê Romaji. Então você prolonga a pronúncia do O. Certo? É isso que eu vou falar agora. Daí, outro tipo que tem são os numerais, que é basicamente o mesmo nosso, que são os numerais indo-arábicos, ou chamados em japonês de Indo-Arábia, e a nomenclatura oficial eu te digo assim que a gente for aprendendo, porque eu acho que não cabe agora. São comumente utilizados para escrever números em textos horizontais. Você já deve ter visto em Mulan, inclusive, você que é bastante aficionado pela Disney, a gente que é bastante criado pela Disney, a gente é amigo do Mickey, #FicaManu, mentira. Os textos orientais, antigamente, eram bastante escritos no sentido vertical, que era da direita para a esquerda, quando a imagem de quem sou vai se revelar. Daí, conforme os anos foram passando, os séculos foram passando, e foi tendo bastante influência do Ocidente no comércio oriental e na cultura oriental, a escrita padrão, hoje em dia, é horizontal, da esquerda para a direita, que nem a gente tem. Isso aconteceu com coreano, mandarim, japonês, com quase todas as línguas que antes tinham um sentido de escrita vertical. Certo. Agora a gente tem os sistemas orientais, que são os que a gente vai aprender, porque o número e letra romana você já sabe escrever. Ou espere-se, né? Aqueles orientais, os sistemas orientais que a gente tem são o kanji e o kana. Vamos falar primeiro do kanji. O kanji são logogramas. Lembra que eu falei dos sistemas de escrita, que tem o sistema logográfico, sistema Morai, que é o sistema alfabético. O sistema do kanji é um sistema logográfico, ou seja, cada logograma, representa uma ideia ou parte de uma ideia. Então, o kanji, quando está escrito aqui, por exemplo, isso está representando escrita chinesa. É uma tradução livre e direta, tem erros nessa tradução. Mas esse aqui é o logograma de escrita, de representação gráfica no geral. Esse aqui não é China, mas vamos considerar que por enquanto. Você vai aprender esse logograma sozinho depois. Para que são usados? São usados para substantivos, são usados para radicais de adjetivos e verbos, e também para nomes de locais e pessoas. Por exemplo, o meu nome, Seiji, é escrito em kanji, em que no caso é a junção de duas ideias principais. Esse aqui e esse aqui. Cada um desses é um logograma diferente e duas ideias diferentes que formam Seiji. A pronúncia original vem do chinês Shenzi ou Jin.
Só que a gente transformou em seiji. Daí tá. Qual que é o problema do kanji? Obviamente, como cada um representa uma ideia, a gente tem que decorar. Esse é o foda. Mas, por enquanto, eu não quero que você se preocupe com isso. O que vem, qual que é a parte mais importante agora pra gente aprender o japonês? É o kana. Representa partículas, palavras sem kanji, palavras cujo autor preferiu não usar kanji, indicações de leitura, onomatopeias e tem outros usos também, mas esses são os principais. O que é o kana? O kana segue o sistema moraico que a gente falou antes. Ou seja, cada caractere representa um mora, uma mora, ume, mora, pra gente não deixar as moras tristes, né? Então a gente tem um sistema que foi desenvolvido para que fosse mais fácil o aprendizado da língua japonesa. Inclusive, o surgimento do kana facilitou a alfabetização da população japonesa, para que depois fossem aprendendo ao longo dos anos os kanjis. De onde veio o kana? Vou trazer de volta aqui esse papel aqui sobre a história do Japão. O período Heian. O que foi o período Heian? O período Heian é considerado até agora o período áureo de desenvolvimento cultural, literário, comercial, diplomático e político do Japão imperial. Era sediado em Kyoto, na época chamado de Heian, e foi durante esse período que surgiram os principais nomes da literatura clássica japonesa, como Murasaki Shikibu, com Tale of Genji, eu não sei o nome oficial em português, e Sei Shonagon, com Pillow Talk. Não, Pillow Stories eu acho que é. Eu li em japonês, então não lembro como que é em português como em inglês. Mas essas duas são as principais autoras desse período. O que esse período tem de importante? A produção literária, acadêmica e artística desse período foi regrado pelas mulheres. Por quê? Até alguns séculos atrás, cargos importantíssimos como de diplomata, de comerciante, de relações públicas, etc., equivalentes a isso, comércio exterior, etc., eram exercidos somente por homens. Mulheres não poderiam exercer esses cargos. Isso, inclusive, caía sobre o uso da escrita. As mulheres elas podiam aprender, sim, a usar o kanji, que era o sistema vigente na época, mas elas não podiam usar por ser considerado um sistema de escrita prestigioso e de importância unicamente para comércio e questões políticas. Não unicamente, mas no geral. O kanji era importado da China, porque as relações entre a China, Japão e Coreia, principalmente com a China, estavam tendo um boom na época. E quanto mais caracteres chineses, quanto mais chinês os japoneses da época soubessem, mais letrados eles eram considerados, mais influentes politicamente eles eram considerados. Então, geralmente, quem que era? Homens de classe alta, ou da nobreza mesmo, que eram os únicos que tinham acesso ao comércio e às relações com a China. As mulheres aprendiam, poetas, artistas, homens de classes mais baixas também aprendiam, só que não podiam ser vistos utilizando o tempo todo, digamos. Então, assim, como para as mulheres era extremamente importante que elas soubessem representar as ideias delas, ao longo do tempo foi se desenvolvendo simplificações dos kanjis, que foram os kanas. Os kanjis, cada um representa uma ideia, só que geralmente cada kanji tem 2 sílabas. E então, disso, cada kanji foi reduzido a uma sílaba, ou um mora. Vamos focar no mora. E daí, cada um deles recebeu uma representação gráfica que tinha origem nos kanjis. Como exemplo, eu posso falar do kanji de noite, que, simplificado, virou basicamente isso aqui. Só que isso, o kana dele significa só tá. É uma leitura moraica
de tá. Daí, enfim. Vamos falar sobre o sistema Kaná agora. O sistema Kaná é uma escrita moraica, que nem já te falei. E relembrando, uma hora é a unidade de duração mínima, a menor unidade de fala de que os falantes têm consciência. O japonês é uma língua representada através de moras. Então, e a diferença entre o sistema moraico e o sistema alfabético é: numa hora, cada signo representa uma hora, e o alfabeto, cada signo representa uma tentativa de representar um fonema, uma unidade básica de som. Lembrando, signo é o átomo, significante é o tangível visível, e o significado é o conceito por trás. Caneta, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 signos que tentam representar um fonema, e eles juntos formam o significante do conceito de caneta. Certo? Tá. Sobre as moras japonesas. A mora japonesa tem como base uma consoante opcional e uma vogal obrigatória. Também pode ser tida... Essa é a mora plena. Tem a mora... Eu não lembro como se chama essa mora secundáriazinha. Mas a mora que é composta do CGV ou uma mora principal e uma mora secundária. A consoante, só lembrando, é um fonema caracterizado por alguma obstrução ou constrição na fala, e a vogal é um fonema que tem sua emissão livre pela boca ou nariz sem obstrução nenhuma. Por exemplo, vamos olhar o caso de Maria. Maria, se a gente separar silabicamente, a gente tem Maria. E cada uma dessas sílabas seria representada por uma mora, por um kaná. Só que a gente pode falar que sim, que é silábico, mas tem motivos que falam que isso não é uma sílaba. Cada um desses não é uma sílaba, é uma mora. Um kaná. Eu vou te explicar depois. Pela mora representar a unidade básica reconhecida pelo falante, a gente tem algumas complicações. Quando a gente desenvolve nosso sistema de fala, recém-nascido, a gente tem capacidade de gerar qualquer tipo de fonema. A gente consegue falar todo tipo de som. Mas ao longo do tempo, conforme a gente vai utilizando os sons na língua que a gente está sendo educado, a gente vai perdendo ou a gente vai desaprendendo a utilizar os fonemas que a gente não usa. Um exemplo simples que tem, e bem pertinho, que você já viu, é essa coisinha feia aqui, do alemão. Que a gente tem o r deles, né? A gente não tem isso em português. Então a gente não aprende. Então é por isso que é tão difícil pro falante nativo do português brasileiro aprender a falar essa letra. Essa letra que inclusive faz parte de um sistema alfabético de representação fonética. Então é pra gente difícil de falar isso aqui exatamente porque a gente não tem esse fonema. A gente não acostumou a falar esse fonema ao longo da vida, então a gente caiu em desuso. Mesma coisa serve para o japonês que fala outras línguas. Pelo fato da língua japonesa ter um sistema de fala tão simples, tão simplificado, muitos fonemas que a gente tem no Ocidente estão totalmente em desuso para o japonês. Um exemplo que eu posso dar inclui, inclusive, meu nome, Rafael. Tá, o Ra existe. A gente pode tentar falar que nem no espanhol, como orá, ou como Ra. Eu geralmente apresento como orá porque se o japonês aprende que isso aqui tem com GR, então eu coloco orá mesmo. Aí tá. Qual que é o grande problema disso aqui? Tanto o F quanto o L. O F não existe Fá, Fé, Fi, nem Fó no japonês. Não existe. A única mola parecida com isso é o Fu. E não é Fu de verdade, é tipo é um intermédio entre o F e o H. Então o que geralmente é feito? Eu pego Ra, pego o kaná de Fu, eu adiciono um pequenininho do A, aí eu coloco o E, que aí existe. E o L, também, o L, como a gente conhece o L no final das palavras, não existe também. Então eu geralmente represento com isso aqui. Ru, Ra, Fa, E, Ru. O U não é tão fortemente pronunciado. Funciona quase como uma semivogal, que aí vai ter uma pronúncia um pouquinho mais apagada. Ra, Fa, E, Ru. Daí, esse aqui é esse aqui que eu te falei.
que é uma mora principal e uma mora secundária, que é uma mora grande e uma mora pequena. Aí, como que a gente separa silabicamente, Rafael? Enquanto aqui a gente representa pelas moras. O ere não é uma sílaba. A gente separa em duas moras. Outro exemplo que eu posso dar, direto do japonês mesmo, com uma palavra japonesa, é a palavra ban, que significa noite. É um dos jeitos de falar noite no japonês. Isso aqui, ó, é isso. Ban. Esse nasal no japonês é totalmente separado. A gente não considera parte da mora. Então, se a gente for ler, por exemplo, combine, que é aquela máquina de venda automática, a gente não lê combine, a gente lê konbini. Por isso que não pode ser considerado sistema silábico. Porque sílaba necessariamente implica que vai estar tudo interligado. Konbini, mas no japonês é sistema moraico. Daí tá. Isso aí é uma curiosidade que eu tô te falando agora que você vai ver ao longo do tempo. O aliás, inclusive, não é considerado uma mora plena. Uma mora plena é basicamente uma mora que representa o total significado, a total pronúncia da mora. A mora não plena, que tem o CGV, que por exemplo o Fá, que eu te mostrei, e tem a mora, outro tipo de mora que não convém a gente aprender, que é tipo o que é uma mora que não é composta de vogal, não tem nenhuma vogal no meio. Daí tá, eu falei do ban. E a pronúncia, como que é a pronúncia do japonês? A pronúncia do japonês é sempre cadenciada. Cada mora é extremamente marcada e tem uma duração de tempo bastante semelhante uma à outra. Como exemplo, eu peguei a frase meu nome é Seiji. Watashi no namae wa Seiji desu. Watashi no namae wa Seiji desu. Dá pra perceber que é tipo bem semelhante. O tempo de fala de cada mora é muito semelhante um ao outro. Não significa necessariamente que você tem que se preocupar em falar tudo no tempo igual, mas que isso ajuda bastante na pronúncia e na clareza do japonês. É por esse motivo que o japonês é considerado uma das línguas mais musicadas e mais melódicas do mundo. Porque cada mora tem praticamente o mesmo tamanho, cada mora tem praticamente a mesma quantidade de fonemas representados juntos. Se você for pensar ma, ha, fa, ri, e, ru, esses aqui tem 2 fonemas, com exceção do e, que tem um só. Todas praticamente têm 2 fonemas, com exceção das vogais, que tem sempre um. Então, por isso que é considerada uma língua extremamente melódica. Aí tá, agora a gente entra na diferenciação entre os tipos de kana. O kana, quando surgiu, começou a ser utilizado bastante para a língua japonesa, mas conforme foi crescendo a importação de palavras estrangeiras, foi se tornando cada vez mais necessário que se diferenciasse quando uma palavra era estrangeira ou quando uma palavra era japonesa. Estrangeira disse ocidental. Se é uma palavra chinesa, geralmente é representada pelo kanji, ou pelo kana, ou pelo hiragana, que é o sistema do japonês em si. Então, assim, qual que é a diferença entre esses dois? Kata e hira. Katakana e hiragana. O kata tem usos muito específicos, enquanto o hiragana tem um uso bem amplo. Pode ser usado para praticamente tudo. O kata é bastante usado para estrangeirismos, com exceção do kanji. Onomatopeias é usado para dar destaque nas palavras e em nomes científicos. Que nome científico, por ser geralmente latino, a gente utiliza essa escrita para representação. Mas qual que é mais importante para você aprender? O hiragana. Por quê? Tem uso amplo, você usa em quase tudo, praticamente tudo você consegue usar hiragana. Inclusive, você não precisa nem saber katakana, se você souber hiragana, o japonês vai entender. Ele só vai custar um pouquinho mais para que ele entenda que é uma palavra estrangeira. O hiragana tem um uso amplo, usado para as palavras no geral, e é utilizado para onomatopeias, nem todas, você vai aprendendo conforme o tempo, para partículas, o que são partículas? Só uma definição geral. Partículas, falando bem por cima,
indicam qual que é o uso daquelas palavras específicas. Se é um objeto, se é uma direção, se é uma localização. Então são bastante utilizadas para isso e são representadas através do hiragana. O hiragana também pode indicar a leitura de kanji, também chamado de furigana. O que é o furigana? Alguns textos você vai ver, por exemplo, falando de kanji mesmo, da palavra kanji. Nossa, ficou muito feio. Enfim, a palavra kanji vai aparecer em cima, esses aqui, pequenininho, que indica a leitura moraica do kanji, como ele é lido. Então, as crianças... Caralho, moto. Atrapalhou tudo. O japonês não aprende todos os kanji de uma vez só. Geralmente ele só aprende o nível básico de kanji para ser considerado alfabetizado no fim do ensino médio. Porque a cada ano ele tem uma quantidade específica de kanji para ser aprendido. Mas conforme ele vai crescendo, para que já se acostume com o uso do kanji, o kanji aparece, mas aparece furigana em cima. Para que saia, porque eles entendem o que isso aqui significa, mas às vezes eles não sabem escrever kanji. Então, assim, qual que é a importância do kana? Sem o kana você não sobrevive. Escrita, falando em conversação escrita e comunicação escrita. Porque se você sabendo hiragana, você sabe como se pronuncia a palavra, você sabe como ler. Se você encontra um logograma e não sabe como ler, as chances são altas de você encontrar um furigana em cima. Você consegue se comunicar com todo mundo, expressar onomatopeia, usar partícula, conjugar verbo, tudo. Então, o hiragana é o sistema que a gente tem que aprender primeiro. E falando sobre o uso específico de palavras nativas do japonês e palavras estrangeiras. Meu nome, Seiji, como você viu, a leitura disso aqui é sei, e a leitura disso aqui é di. Então, se você não souber o que isso significa, você coloca seiji em cima. Ou então, quando eu estou me apresentando para alguns japoneses, o que eu ouvi que é muito comum em mensagens de texto? O cara coloca o kanji, mas entre parênteses coloca a leitura em hiragana. Certo? Só que isso aqui funciona principalmente para nomes japoneses ou chineses. Se você é estrangeiro que nem você, Thales, você geralmente representa na forma do kata, que é isso aqui. Em português, em hiragana seria dessa maneira, um pouquinho diferente. Mas vamos focar primeiro no hiragana. Como que a gente vai aprender? Eu separei em famílias moraicas. Eu dei esse nome para facilitar, não sei se é o nome certo. Inclusive, é bem provável que se um linguista, ou um estudante de linguística do japonês, me ver usando esse nome, provavelmente vai me dar um tapa na cara, porque esse não é o nome correto, mas eu falei para facilitar para você. Eu não encontrei uma separação de nomes. Quais são as famílias moraicas? Tem a família das vogais. A, E, I, O, U. Só que na ordem japonesa é A, I, U, E, O. Essa é a diferença que eu vou te falar agora das vogais. Daí essa é a família moraica das vogais. Tem a família do Ka, ou seja, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. E a família do Ga, eu coloquei, geralmente colocada junta, porque se utiliza da mesma representação gráfica com a adição de um detalhe. Dando um exemplo para você, esse aqui é a representação gráfica do Ka. A representação gráfica do Ga é a mesma coisa, só que com dois tracinhos em cima. A gente chama de tem. Exatamente porque são dois tracinhos. Tem. Assim. Por isso que a gente coloca tudo junto. Eu vou te explicar a base linguística disso quando a gente falar da família moraica do Ka e do Ga. Família do Sa. Sa, Shi, Se, Se, So. O japonês não consegue falar Si. Eu te explico na hora que a gente chegar. Tachitsuto, nani no, blá 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 blá. Na família do Ra, a gente tem um fenômeno parecido que nem a gente viu no Ka e do Ga. Quando a gente transforma o Ra no Ba e Ra em Pa. Por exemplo, esse aqui é a representação de Ra. Esse aqui de Ba.
Esse aqui de pá, a bolinha. Aí tem depois o ya, ma, ra, wa. E tem o que você já aprendeu praticamente. Aí tá, como vai funcionar a nossa rotina de estudos para que você vá aprendendo de uma maneira tranquila, ao mesmo tempo que você avança no tempo que você precisar, no tempo que você quiser. A gente vai estruturar o estudo da escrita japonesa da seguinte forma. A gente vai começar através do estudo do hiragana. A gente vai tentar fazer 2 famílias moraicas por semana. Ou seja, como essa primeira semana a gente vai fazer a família das vogais e a família do K e do Ga. Esse aqui é uma barra, não é L não. É K e Ga, não é K e Ga. Aí, isso também já inclui as moras CGV que são compostas. Só que isso depois que a gente passar por todas as famílias moraicas do hiragana, as famílias básicas. Além de apresentar as vogais e o Ka e o Ga para você nessa semana, também vou te ensinar o nasal, que é bem simples, é um som, então bem tranquilo, não configura nem como família moraica. Daí tá, a gente terminando o hiragana, a gente vai fazer uma junção de katakana e kanji. Como o katakana é um pouquinho menos urgente de aprender, ainda é importante de aprender, mas menos urgente que o hiragana, a gente vai continuar com 2 famílias moraicas, só que aí você vai me falar se juntar katakana com kanji fica muita coisa, de uma vez só. A gente vai fazer 2 por semana, nesse mesmo esquema, começa pelas vogais, pela CGV, e daí a gente acaba. Aí o kanji, vou tentar te apresentar uns 5 por aula ou tópico, que aí a gente vai estar vendo também junto com gramática, vocabulário, expressões do cotidiano, etc. Coisas assim. Eu vou te passar também uma tabelinha. Essa aqui é a tabelinha do hiragana. Tem essa parte aqui que mostra as compostas, tudo, e as alterações que tem com a bolinha. Mas as famílias moraicas principais são essas aqui. Vogais, ka, sa, ta, na, ha, ma, ya, ra e wa. A família do A, você acha legal que só tem 2, então fica mais fácil. E o aqui separadinho, tadinho. Aí depois tem o do katakana, que é a mesma quantidade de caracteres e mesma quantidade de compostos. Certo? Bom, é isso.